Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, né? A temática da mensagem é a temática proposta para nossas terças-feiras desse mês de outubro, tempo de avançar. Me lembrei do texto, né? E Deus me fez lembrar, me trouxe a memória do texto, que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 14, nós leremos do versículo 6 até o versículo 14, do 6 ao 14. Eu lerei, os irmãos acompanharão. E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos, os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados juntos ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando nós lemos o texto, nós observamos que a nossa trajetória se assemelha à trajetória do povo. Antes do agir de Deus, nós passamos por momentos difíceis, momentos de escravidão, momentos em que somos oprimidos, né, por conta do pecado, por conta de uma vida distanciada do Senhor. Mas quando Deus vem ao nosso encontro, Deus opera no nosso meio, aí a nossa sorte muda. E quando Deus então promoveu um libertador para o povo, o Senhor enviou Moisés. E Moisés, chegando no Egito, então ali Deus se manifestou poderosamente. E nós conhecemos o texto, nós sabemos de tudo que Deus operou no Egito em favor do povo, para que o povo pudesse ser libertado, não é verdade? As 10 pragas, não é? Todos os deuses, todas as divindades, todo o culto egípcio foi subjugado pelo poder de Deus, nas 10 pragas, né? A começar lá no Nilo e terminar no primogênito do faraó. Todos aqueles que eram reconhecidamente adorados no Egito caíram por terra diante do agir de Deus. Faraó não teve outra alternativa que senão liberar o povo, mas na verdade foi forçado, foi levado a isso. Não porque tivesse reconhecido que Deus estava operando e que, portanto, não havia o que fazer. Não, ele, no momento de desespero pela própria ação de Deus, ele abriu mão e o povo, então, saiu e se pôs a caminho. Eu penso que, irmãos, na nossa vida é a mesma coisa. Deus promove libertação, Deus opera em favor de nós, mas na caminhada nós passamos por momentos difíceis e continuamos passando. E o Senhor continua trabalhando, como continuou trabalhando na vida do povo. Ao sair do Egito, agora poderia ter sido tudo um mar de rosas, né? De grande tranquilidade. Faraó poderia ter desistido, abriu mão, fica em casa, deixa para lá, e agora o povo segue adiante.
Mas não é assim que acontece. O que acontece? Faraó, então, ele se aprontou, e diz o texto que ele se apronta da seguinte forma, com carros e todo o seu povo. E ele vai com não poucos carros, 600 carros escolhidos. Quer dizer, a ideia de que ele colocou o que ele tinha de melhor, sabe? No poderio, que era grande, a maior força militar daquela época. Ele pega o que ele tinha de melhor no arsenal. Viu? Carros escolhidos. Tinha muitos carros, mas não foi qualquer um. Ele manda o que ele tinha de melhor. E diz mais que aqueles que iriam dirigir aqueles carros, todos eles, todos que estavam sobre os carros, eram capitães. Ou seja, quem estava conduzindo aqueles carros era gente de patente, gente competente, gente capaz. Seria suficiente para desbaratar qualquer exército que viesse em oposição ao exército do Egito. Seria suficiente, qualquer um. Carros e cavalos nesse determinado momento, por isso que Faraó era o poderoso da época, e por isso que o Egito era a potência da época. Por quê? Porque carros e cavalos definiam qualquer batalha. O inimigo que vem de lá para cá, a pé, com espada e lança na mão, ele é literalmente atropelado pelos carros. 600 carros. E quem guia os carros? Os mais habilidosos, os mais competentes, de mais alta patente. Quem sabia o que estava fazendo. E que quando sabia o que tinha para fazer. Como qualquer tropa de elite quando sai sabendo exatamente o que tem que fazer, não é? Por quê? Porque todo o treinamento, todo o preparo é para isso. Eu gostaria de dizer para os irmãos que quando a gente enfrenta dificuldade, a gente precisa entender que não depende da dificuldade em si, sabe? Se ela é grande, se ela é tremenda, se ela é terrível, se ela é maior do que outra, se ela é menor. Dificuldade é dificuldade. Essa dificuldade aqui era uma dificuldade terrível. Um povo desarmado, um povo com a roupa do corpo, com chinelo, saíram com o chinelo no pé e a roupa do corpo, mais nada. Perseguido por essa potência da época. E o meu problema e o teu? E o que está assolando a gente agora? Será isso o motivo do nosso desespero? Porque, primeiro, a gente precisa entender que, como Faraó, nós temos um inimigo que não mede esforços para nos perseguir. Ele não mede esforços para te destruir. Ele não lança a mão de poucos insuficientes recursos. Tudo que ele tiver à sua disposição, é isso que ele vai usar. Para quê? Para te acorrentar, para te escravizar, para te destruir, para te matar. Quando a gente pensa lá no caso de Eliseu, o servo do Senhor, e diz o texto que o exército inimigo se levanta contra Eliseu da mesma forma, com carros e cavalos e homens poderosos para buscar um homem de Deus. Um homem de Deus. E é isso que a gente tem que pensar. É por isso que a igreja ela precisa estar sempre atenta a essas realidades espirituais, gente. Sabe? É por isso que a igreja não pode andar distraída. É por isso que Pedro vai dizer para a igreja, olha, o diabo está ao derredor tentando devorar, tentando destruir, tentando, não é, atacar. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa resistir. Resistir como? Resistir orando, resistir na palavra, resistir na comunhão dos santos, unidos, juntos. Veja o que acontece com o povo. O povo, quando
levanta os olhos e observa o poderio de Faraó se aproximando, o que aconteceu? E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros? Aí vem o lamúrio, vem o choro, vem a reclamação, vem a murmuração. Isso é murmuração, não é? Lógico que é. Melhor era como quando a gente estava no passado. Melhor quando a gente estava lá, sabe? Porque aí ele não saía para perseguir, a gente não tinha esse tipo de dificuldade, a gente não tinha esse tipo de problema. A gente está na zona de conforto, é escravo, está apanhando, a situação não é fácil, mas a gente, pelo menos, a gente está lá, entendeu? E sobrevivendo. Mas esse não é o plano de Deus para a minha vida, esse não é o plano de Deus para a tua vida, esse não era o plano de Deus para o seu povo. Por isso o Senhor levantou libertador, Moisés. E por isso o plano de Deus em Cristo Jesus para nos salvar, para não sermos escravos de ninguém, nem de Faraó, nem do nosso passado, nem do que fizeram de mal para a gente, nem do que falaram de mim na minha infância, nem dos perversos que se levantam hoje, os poderosos da terra. Porque o plano de Deus para a minha vida em Cristo Jesus é vida e vida em abundância. Libertos. Agora, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, Eis Faraó se levantando de novo. Mas a postura do povo nos ensina o quê? Que essa não deve ser a postura de todos nós que fomos libertos em Cristo Jesus. Não deveria ter sido a postura do povo liberto por Deus com Moisés. Uma figura daquilo que Deus ia operar para a humanidade através do Cristo. É uma figura. A saída da escravidão. A retirada do jugo do pecado. O perdão. A certeza de uma terra nova, para mim e para você. E o projeto dele é que não estejamos pelo meio do caminho murmurando a cada dificuldade, a cada problema, reclamando, falando que é melhor morrer, é melhor não estar aqui, é melhor porque nada disso presta, é melhor porque ninguém presta, é melhor porque Moisés não vale nada, é melhor porque Moisés fez tudo errado, é melhor porque lá na igreja nada funciona, é melhor porque todo mundo é falso, é melhor porque o pastor está errado, é melhor porque é melhor. Esse não é o plano de Deus para a minha vida e para a tua. E nesse texto fica muito claro que o povo mais uma vez errou na caminhada. Mas que Deus é misericordioso. E aquilo que Ele tem para operar, Ele vai operar. E aquilo que Ele tem para o povo, e aquilo que Ele tinha para o povo, iria operar naquele momento, dando o escape necessário. Aí, Moisés responde àquela postura, mais uma vez a postura errada, errônea do povo. O povo que estava desejando a escravidão porque tinha medo de morrer. Quando, na verdade, Deus tinha oferecido libertação. Porque eles achavam que iam morrer quando Deus estava dando para eles uma vida nova. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ou seja, diz o texto, a gente vai pegar o texto do versículo 10, diz o texto que eles olharam para Faraó e aí murmuraram, não foi? Poder, a gente olha para o problema, ele é grande demais e a gente se desespera. Aí Moisés diz assim: é preciso se aquietar, gente. É preciso se aquietar. Ao invés de colocar os olhos em Faraó, olha o que ele diz: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aquietai-vos para ver
aquietai-vos para enxergar, para olhar para a direção certa, tira o olho do problema, do tamanho do gigante, do exército opositor. Não, coloca os olhos em Deus. É isso que a gente precisa fazer. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Sabe por que a gente afunda? Sabe por que a gente cai? Sabe por que a gente desanima? Sabe por que a gente tem vontade de retroceder, de desistir? Sabe por quê? Porque a gente coloca os olhos no problema e a gente diz assim, olha, esse problema aqui é um problema para o qual não há solução. É ou não é? Não há solução. Estão dizendo, era melhor morrer lá, porque nós vamos morrer aqui. Acabou, não tem solução. É isso que eles estão dizendo. Só mudou o lugar de morrer. E aí Faraó está dizendo assim, não, gente, não se deixe tomar pelo medo. Você está se deixando tomar pelo medo? Não, o medo vem, lógico que vem. Mas aquietai-vos. E como a gente fica agitado, e quando a gente fica agitado, a gente erra, agitado. A mente, o coração, e aí a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deveria, não é? Aquietai-vos. E vede, não o poderio de Faraó, mas o que Deus irá fazer. Nós temos tido olhos para ver o que Deus tem para fazer? Porque Eliseu tinha. Ele tinha tanto olhos para ver como para pedir ao Senhor que abrisse os olhos de quem estava ao lado. Não foi assim que ele fez com Geazi? Geazi desesperou. Achou que era dia de morte. Voltou para casa correndo para levar aquela notícia. Eliseu sai e o que ele contempla, Geazi não tinha contemplado ainda. E aí ele faz a oração. Ele pede a Deus para que fizesse o quê? Abrisse os olhos do menino, para que ele visse. E aí quando os olhos abriram, o que ele viu? Que maior era o número daqueles que estavam ali para protegê-los do que o número do exército em oposição. Sabe, muitas vezes nos falta visão espiritual. Visão espiritual. Ninguém está aqui dizendo que não somos atacados e nem temos problemas. O que nós estamos aqui dizendo é o seguinte: os nossos olhos precisam estar sempre voltados para o Deus do livramento, para o Deus do escape, para o Deus que opera, para o Deus que faz, para o Deus que muda a realidade. E aí no 14 ele diz assim: e o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quer dizer, esse clamor que foi feito não foi clamor de oração de quem clama como Josafá, não, como Josafá fez, não. Isso aqui é um clamor de reclamação, é um murmúrio. São murmuradores. Aí diz assim: Deus vai operar, vocês vão ficar calados. Vocês vão ficar calados. Diante do operar de Deus, vocês não vão ter uma palavra para pronunciar. Eu queria terminar com o versículo 15, que eu não li durante, mas que é o fechamento do nosso sermão hoje. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O tema da nossa terça-feira de oração é tempo de avançar. Avançar como? Se não tem caminho. Como dizia a letra daquele hino antigo que a gente cantava, é montanha por todo lado, lembra do hino que a gente cantava? É montanha por todo lado, Faraó atrás e o mar na frente. Não tem caminho. Não tem caminho para os meus pés, não tem caminho para você, não tem caminho para a minha força, não tem caminho para a nossa condição. Mas Moisés está dizendo que é ele que peleja. Moisés está dizendo para os nossos olhos estar voltados para ele, porque ele vai operar. E aquele caminho que nós não podemos abrir, aquele caminho por onde nós não poderíamos passar, é um caminho novo, diferente. Nunca nenhum homem passou por ali.
Nenhum homem cruzou aquele caminho. Ele é virgem, ele é novo. Figura do Cristo que diz assim: eu sou o caminho. Entenderam? O caminho que não é aberto por mão humana. Não foi o João que abriu, não foi o Jonas que abriu, não foi o pastor André que abriu. É o caminho aberto por Deus. Figura do Cristo. E quem entra por esse caminho tem certeza de que irá adorar do outro lado. Quando na glória todos nós estaremos diante do trono do Senhor, adorando o Senhor por toda a eternidade. Nenhum exército do inimigo, por mais poderoso que seja, poderá nos impedir, porque nós estamos no caminho que é Cristo Jesus. E aí, quando Moisés ali naquele ato, ele vai orar, o Senhor diz para ele assim: Moisés, agora é hora de orar com os pés, agora é hora de orar fazendo, agora é hora de orar marchando, agora é hora de orar invadindo, agora é hora de orar rompendo. E foi isso que ele fez. Diz ao povo que marche. E eles marcharam. O que aconteceu? O mar se abriu. E eu quero dizer para os irmãos hoje, nós que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, um caminho novo se fez. E nós estamos nessa caminhada. Ninguém poderá nos resistir. Ninguém. Nenhum problema, nenhuma dificuldade. É motivo de murmuração, de reclamação. É motivo de nós estarmos agora reclamando porque era melhor a situação do passado. Não há nada que se compare ao que a gente está vivendo agora, depois que nós fomos encontrados por Deus em Cristo Jesus. Não há. Não há na vida do presbítero Genilson. Nunca houve um momento tão bom e tão maravilhoso quanto esse, em que você está no caminho. Não há na vida da Estela, não há na minha vida, não há na vida do Jonas, não há na vida da Vandréia. Nenhum momento da nossa vida se compara a esse, em que nós estamos em marcha. Vamos, igreja, vamos avançar. Vamos avançar. Como Deus disse com Moisés, disse para Moisés lá, Deus disse para mim, disse para o Jonas quando preparou a semana, o mês de oração com essa temática. Nós estamos aqui para dizer para a igreja: irmãos, vamos avançar. Vamos adiante. Não podemos parar. Temos muita coisa para viver, temos muita coisa para fazer. Enquanto nós estivermos aqui, iremos fazer tudo em nome de Jesus. Não vamos medir esforços. Tudo aquilo que nós temos para entregar, nós vamos entregar. E veremos o operar de Deus em favor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Vou pedir para que você se coloque de pé. Senhor nosso Deus, como é bom, Senhor, estarmos reunidos aqui, abrimos a Tua palavra, Senhor, Tu mesmo que iluminou o Teu servo na escolha da temática, Senhor, desse mês de oração. E mais uma vez, Tu mesmo nos lembra, Senhor, que não há exército que se opõe a nós, ó Deus, que nos resista. Não, Senhor, porque somos fortes e poderosos, mas porque nós avançamos em nome de Jesus. Porque os nossos olhos estão voltados para o Teu operar. Porque, Senhor, nós não nos deixamos levar pelas forças das circunstâncias, Senhor. Mas o que nos move, Senhor, é o Teu Espírito Santo que habita em nossos corações. E dessa forma, assim como Josué, nós, Senhor, nos posicionamos diante da vida, Senhor, das dificuldades, dos problemas, de maneira, Senhor, que nós somos irresistíveis. Irresistíveis. Senhor, que nós possamos avançar, Senhor.
avançar, ó Deus, para experimentar tudo aquilo que tu ainda tens para nós, aquilo que a gente ainda não viu, aquilo que a gente não viveu, aquilo que a gente ainda não experimentou enquanto igreja aqui debaixo do sol. Mas aqui, Senhor, os nossos dias ainda não terminaram, Senhor, é porque é projeto teu, e os nossos olhos ainda verão, Senhor, e nós ainda viveremos, Senhor, tudo aquilo que tu tens para nós enquanto igreja. Nós vamos operar, nós vamos avançar, e tudo isso, Senhor, movidos, Senhor, e motivados pelo teu poder. É a oração que nós fazemos, e é em nome de Jesus que nós oramos, te pedindo, Senhor, que tu nos leve em paz para os nossos lares, que tu nos dê uma noite de um sono reparador, e que nós possamos, Senhor, voltar aqui, ó Deus, ainda na quinta-feira, para abrirmos a tua palavra, para estudarmos de novo, para nos alimentarmos de novo, Senhor, para nos alegrarmos de novo, para nos motivarmos de novo, Senhor, e que nós, Senhor, possamos como igreja, Senhor, possamos continuar caminhando, não distraídos, mas bem ligados, não desanimados, Senhor, mas motivados. Senhor, não derrotados, mas como vencedores que somos em Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus Cristo, o caminho. Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que o amor eterno de Deus, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida dos teus filhos reunidos neste lugar, dos teus servos espalhados sobre toda a face da terra, não só na noite deste dia, mas por todos sempre, que a igreja diga amém, Senhor. Amém.